Bem, vamos ver se essa relação é uma função ou não. Através desse diagrama, nós vamos identificar se essa relação é uma função ou não. Uma função do conjunto A em relação ao conjunto B. Os elementos de A são chamados de X. Portanto, X aqui é 2, 3, 4 e 5. Os elementos de B, do conjunto B, que é o conjunto, aqui é o domínio da função e aqui é o contradomínio. Então, os elementos de B são representados por Y. Então, o que é uma função? A gente chama função f de A em B. Vamos ver se é uma função ou não. Para ser uma função, cada elemento X do conjunto A tem que ter um e somente um correspondente Y em B. Ou seja, por exemplo, no caso aqui, 2 corresponde a 0. Ou seja, o X aqui, quando é 2, ele tem um correspondente em B, que é 0. Nesse caso, nós dizemos que a imagem de 2 é 0. Tudo bem? 3 tem um correspondente em B, que é 1. Esse 1 aqui é a imagem do 3. O 2 é a imagem do 4 e o 3 é a imagem do 5. Então aqui eu posso dizer que é uma função. Então aqui é função. Aqui é função. Por que é função? Como eu já falei, para ser uma função, cada elemento do conjunto A, que é o X, deve ter só um correspondente em B. Não pode ter elemento aqui do A que não tenha correspondente lá em B. Aqui você veja que todos os elementos de A têm correspondente em B. E os elementos de A, que é o X, não pode ter mais do que um correspondente lá em B. Então aqui é uma função. Tá? É uma função. O 2 só tem um correspondente e o 2 não tem mais de um correspondente não. É para ter só um. Ou seja, cada elemento do conjunto A, que é o X, ele deve ter só um elemento como correspondente em B. E não pode ficar sem correspondente. Ele não pode ter mais de uma imagem, que é um correspondente, e também não pode ficar sem imagem lá em B. Certo? Vejamos outro exemplo. Aqui foi função, é função. Vejamos um exemplo em que não é uma função. Vejamos um exemplo em que não é função. Suponhamos aqui, conjunto A, 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Conjunto B. Diagrama, chamado de diagrama. 0, 1, 2. Aqui é a representação de um conjunto em forma de diagrama. Vamos fazer a associação então. Suponhamos 1 corresponde a 0, 2 corresponde a 1, 3 corresponde a 2. Vejamos agora que aqui não é uma função. Por quê? Porque a definição de função diz que cada elemento X do conjunto A, os elementos de A é chamado de X, os elementos de B é chamado de Y. Cada elemento de A tem que ter um correspondente em B, um e somente um. Né? Observe aqui que o 1 tem uma imagem, que é 0. O 2 tem sua imagem, que é 1. O 3 tem sua imagem, que é 2. Mas cadê a imagem do 0? O 0 não tem imagem em B, ou seja, não está saindo nenhuma seta do 0 aqui, não tem nenhum correspondente. Então, numa função, não pode ocorrer elementos do conjunto A, ou seja, o elemento X não pode ficar sem correspondente no conjunto B, ele tem que ter um correspondente. Então, nesse caso aqui, não é uma função, não é função. Então, você vai botar, não é função, não é função. Vejamos outro exemplo. Vamos ver vários exemplos aqui para que fique definido o que é uma função.
Vejamos aqui, conjunto A. Por exemplo, conjunto A. Conjunto A. 2, 5, 10 e 20. 2, 5, 10 e 20. Conjunto B. Conjunto B. Nós temos conjunto B. 0, menos 2. Pode ser negativo também. 0, menos 2, menos 3, né? E 3. Vamos fazer associação, identificar se é uma função ou não. 2 e 0. 5 menos 2. Por exemplo. E vamos ligar. E vamos ligar aqui. Suponhamos aqui 10 menos 3. Suponhamos que a gente associe 10 ao 0, 20 ao 3. Vamos observar se é uma função ou não. Pela definição de função, para você saber, você precisa saber a definição da função. Qual é a definição? Vamos ser práticos. De cada elemento de A tem que ter apenas um correspondente em B e não pode ter elementos de A sem correspondente em B. Vamos ver aqui o 2. Você olha cada um. Você vai olhar elemento por elemento. 2 só tem um correspondente que é o 0. Tudo bem, aí entra na definição de função. O 5 só tem um correspondente que é o menos 2. Mas o 10, olha, aqui já vai descaracterizar a função. Por quê? Porque o 10, ele tem duas imagens. Aqui está dizendo que o 10 corresponde a 0, e aqui está dizendo que o 10 também corresponde a menos 3. Então, nesse caso, não é função. Não é função. Não é função. Por que não é função? Exatamente por quê? Porque quando x for 10, já que o elemento de A é x, quando x for 10, nós temos dois valores para o x. Nós temos dois valores para o x. Certo? Nós temos dois valores para o x, que é 0 e menos 3. Portanto, não é função. Só não é função por causa de quê? De que o 10 está tendo duas imagens em B. E não pode acontecer isso. Não pode acontecer de ter nenhum elemento sem imagem e também não pode acontecer de ter elementos de x, elemento de A, com duas ou mais imagens em B. Mais um exemplo, né? Mais um exemplo, e aí já o tato para você entender. Mais um exemplo. Pode acontecer, né, o caso, conjunto A, aqui vamos mostrar um exemplo desse tipo, para que você não se confunda. E aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, por exemplo. Pode acontecer o seguinte: 2 posso associar 2, 3 associo a 3, 4 associa a 4. Isso aqui não foge do princípio de função. Isso aqui é uma função. Né? Não importa que sobre no conjunto B. O conjunto B, os elementos de B podem sobrar. E os elementos de B, ele também pode receber mais de uma seta. Você tem que olhar para o conjunto A. Certo? Se de cada elemento de A tem que ter só um correspondente em B, né? E cada elemento de A não pode ter mais de um. Por exemplo, o 2 só tem uma imagem. O 3 só tem uma imagem. O 4 só tem uma imagem. E não tem nenhum elemento aqui de A sem imagem. Não sobrou nenhum elemento aqui sem seta, ou seja, sem imagem. Então aqui é função. Então aqui também é função. Você pode ter outra situação, né? Para você também não se confundir. Né? Como eu já falei, você tem que aplicar a definição de função. Tem que aplicar o conceito de função. Eu posso ter assim, ó, conjunto A, 2, 3 e 4. Conjunto B, ter só o 2. E ligar todos esses aqui só ao 2. Não deixa de ser função. Não deixa de ser função.
Não deixa de ser função. Por quê? Qual é a imagem de 2 aqui? É 2. Qual é a imagem de 3 aqui? Também é 2. Qual é a imagem de 4 aqui? Também é 2. Eles têm a mesma imagem, mas é uma função. Por quê? Para não ser função, o 2 ou teria que ter mais de uma imagem, ou teria que ter algum elemento aqui que não tivesse imagem B. Então aí está claro. Né? Então aqui também é função. Né? Não interessa se todos os elementos de A estiver ligado ao mesmo elemento de B. Isso não interessa. Como não interessa também se sobrar elementos de B, se sobrar elemento de B aqui, sem estar associado aos elementos de A. Né? Então isso é a função. A função associa cada elemento X de A a um e somente um elemento Y de B. X são os elementos de A, Y são os elementos de B.